Então vamos hoje entender um pouco mais, né, o nosso segundo módulo, que ficou um pouco até no ar, mas não, né? Eu não consegui me aprofundar na teoria, mas a prática foi muito proveitosa. Então, para a gente entender assim, ó, como que eu vou identificar para poder ressignificar as crenças que sabotam a minha prosperidade, né? Em cada caso de vocês, aonde vocês estão na dor, como é que eu vou fazer para sair dessa dor? Esse é o objetivo, né? Quando eu perguntei para vocês, né? Quem quer avançar nessa vida? Todos nós. E tanto vocês estão na mentoria, porque vocês querem sair do lugar que vocês estão e ir para outro lugar. É aquele lugar que a gente estava aqui e eu quero ir para lá. Então, isso é avançar, isso é querer. Só que muitas vezes a gente fica muito mais em contato com os problemas do que com os sonhos. Ou seja, eu fico muito mais aqui, ao invés de me preparar para subir, para ir, né, para aquele lugar que eu quero ir, que eu desejo, que eu sonho. Por que que a gente faz isso, né? O que é que tem por trás disso? Primeiro a gente precisa estar entendendo, para poder sair desse lugar, nós precisamos entender o que são crenças. E ainda se usa o termo limitantes, porque toda crença ela nos limita. Se eu creio, né, se eu creio que esse papel, porque a crença é muitas coisas que às vezes a gente não está vendo, né? Que esse papel ele é quadrado, eu nunca vou conseguir mudar, porque ela me limita aquilo. E quando eu saio disso, eu posso entender que esse quadrado ele pode virar um triângulo, né? Ele pode virar outras formas, se eu dobrar aqui, né? Ele pode inclusive virar um origami, né? Quando eu me permito sair daquela crença. Porque enquanto eu acreditar que esse papel é quadrado, eu vou ficar só no quadrado. Vocês entendem isso? Então, crença é isso. E aí, para onde você está indo? Para onde você quer ir, né? Então, porque essa crença é um padrão mental inconsciente. É um padrão mental inconsciente. O que eu tenho, né? Todas as dores que eu vivi lá na infância, que cada uma de vocês já conhece os 5 traços de caráter, eu tô vindo para a vida e me relacionando com essas crenças. A maioria delas, né? E aí quando a gente pensa assim, eu não sou capaz, isso é um tipo de crença. Isso é um bloqueio, né? De autoimagem, por exemplo, o bloqueio de comunicação, quando eu digo assim, eu não sou capaz de falar em público. Alguém disse que você não era capaz lá no teu passado. Por que você não é capaz? Qualquer pessoa que consegue falar e o som sai, a gente é capaz de falar em qualquer lugar. E a gente só não faz isso porque estamos bloqueadas, estamos acreditando que não damos conta disso. A mesma coisa. Dinheiro não é fácil, dinheiro, né? Para conseguir, para ter dinheiro, você tem que trabalhar muito, você tem que lutar muito, tem que economizar muito. E então, isso são crenças que são bloqueios. Então, lembrando que toda crença, ela é limitante. Então, quando eu começo a ampliar a minha consciência e dizer que, para os meus pais foram difíceis a situação financeira, mas para mim não precisa, porque hoje tem mais possibilidades, eu tenho condições de estudar, de prosperar, de fazer negócio, enfim. E a gente fica presa naquela experiência que a gente acreditou como verdade, né? E daí eu penso assim, né? Como que eu vou sair disso, né? E como as crenças são instaladas, isso já está claro para vocês, né? Através de forte impacto emocional ou por repetição, que nós ouvimos desde a infância. Essas crenças começam lá. Mas agora, como que eu vou lidar com isso e como eu vou sair desse lugar? Eu peço que vocês se mantenham agora olhando pro futuro. Aqui, eu estou aqui, mas eu vou sair daqui. Eu preciso ir para lá, eu quero ir para lá. Eu decidi ir para lá. Para sair desse lugar, porque enquanto eu ficar aqui, eu não criar novas redes neurais, eu vou ficar aqui. Então, a mentoria é com esse objetivo,
eu estar alimentando vocês, vocês falando, trazendo essa fala para que eu orientando vocês como sair daqui para comer para o sonho de vocês. Por isso que é muito importante ter clareza para onde eu quero ir. Vocês entendem isso? Eu espero que esteja bem claro. Agora vamos começar, eu vou deixar esse exercício, já esse vídeo para vocês ouvirem e começar a praticar que tipo de crença vocês têm, né? Vocês podem compartilhar comigo no grupo ou em particular, né? No meu privado, dizendo, eu identifiquei que eu tenho essas crenças aqui, por isso que, né? Aí você tem que olhar para a tua vida agora, o que não tá bom, o que você quer mudar, o que você precisa mudar para chegar onde? Para ir para aquele lugar que você disse que quer ir. Então eu preciso olhar assim, quais são os ciclos repetitivos na minha vida? Principalmente os ciclos de fracasso, de escassez, entende? O que tem que ser repetido? Toda coisa que vai ser repetida é para que eu dê atenção para isso, porque eu preciso, todos nós precisamos ser curados. E quando a mente traz isso de forma cíclica, é para que eu consiga parar e olhar para isso, né? E aí existe uma coisa chamada sabotagem consciente, ou seja, a procrastinação, o medo, a insegurança, isso vai fazendo com que eu não realize aquilo que precisa ser realizado. E muitas de nós temos o bloqueio, né, da falta de permissão de ir para a vida, acreditando que eu não sou capaz, eu não mereço, eu não quero, né? Então aí a gente fica se sabotando para poder chegar lá, tá? Outra coisa que existe é uma incongruência interna. O que é isso? Quando, mesmo eu verbalizando aqui, tendo um pouco do entendimento como que funciona a mente, como que funciona a alma, eu começo a negar isso. Né? Eu não quero avançar, eu não preciso disso, eu não consigo avançar. Por que eu vou chegar lá? Por isso que toda vez, e é o nosso próximo encontro, de botar aqui a cara no papel mesmo e a gente começar a limpar um pouco essa casa, né, das crenças, do que eu acredito aqui. Então, assim, outra coisa que muitos de nós temos é um desconforto com o dinheiro, né? O crescimento, a viabilidade, ou até o sucesso, né? A visibilidade, desculpa, que a gente tem medo disso. Então, como que eu faço? Né? Já vou deixar aqui as questões e depois eu vou estar direcionando para vocês pensarem um pouco mais no que você quer ser desbloqueado na tua vida, né? O motivo pelo qual você veio fazer a mentoria, para onde você quer ir, né? Entender, né? Primeiro, o que eu penso sobre o dinheiro, se a tua situação financeira, porque todos nós, as 3 áreas, lembra? Financeiro, relacionamento e saúde. Então, assim, o que eu ouvi na infância sobre prosperidade? Que frase me vem à mente quando eu penso em crescer ou prosperar? Quem é que está gritando aqui atrás de mim? Não vai, é perigoso, o mundo está em crise, etc, etc, etc. Né? Vamos pensar nisso. Então, quem na minha família, no ambiente que eu cresci, dizia dinheiro não traz felicidade, né? Melhor pobre, mas honesto, né? Isso não é para você. Quando a gente tem esses bloqueios da questão financeira, mas só que existe outros bloqueios, muitos outros bloqueios, que a gente precisa também estar entendendo, né? Que muitos de nós, às vezes, a gente não tem um motivo grande para crescer. Por quê? Porque eu estou presa aqui, eu não consigo nem visualizar para onde eu quero ir, eu não ouso nem numerar o quanto que eu quero. Por exemplo, se você começasse a faturar 10 vezes mais do que você fatura hoje, do que o teu salário você tem, o que você faria com o dinheiro?
com esse dinheiro? Né? Compartilhe aí também essas questões. Compartilhe conosco, pode pôr no grupo, eu vou pôr a frase ali depois para a gente poder, né? Então, para entender, dependendo de onde você diz, né, para onde, o que eu vou fazer? Se eu faturasse hoje 10 vezes mais do que eu faturo, o que eu faria com esse dinheiro? Entende? Isso é importante ter clareza. O que eu faria? Para entender se você está preso aqui nas crenças ou você está liberto, mas falta só uma permissão para poder fazer mais com o dinheiro, né? Então, porque se eu te pergunto assim, quem quer mais dinheiro aí? Eu duvido que alguém vai dizer, não quero, tá bom assim, não. Porque o dinheiro é para todos, só que nem todos têm acesso a ele, por quê? Porque falta ainda, muitas vezes, né, a nós que trabalhamos como autônomas, né, como empresárias, a gente já deu conta de abrir o nosso negócio. A gente tem vontade de faturar cada vez mais. Só que por que às vezes eu não faturo? Porque eu estou presa nessa crença de achar. E eu não dei um destino certo. Por que eu quero faturar mais? O que é que eu vou fazer com esse dinheiro? Entende? Então responda essa pergunta. O que é que você faria se recebesse hoje 10 vezes mais do que você já recebe, do que você fatura? O que vai melhorar na tua vida? E o que vai piorar se esse dinheiro entrar? E quando você der conta de responder essas perguntas, você vai entender qual é o bloqueio, aonde que eu estou parada. Por que é? Né? O que melhora? E o que piora? Quem que eu tenho que deixar para trás? Quem que não me permite ir para a vida? Aqui, ó. É aqui que tá. Aí você vai descobrir. Então, entende que bloqueio é tudo aquilo que nos impede de prosperar? Seja financeiramente, seja profissionalmente, seja mudar de emprego, seja buscar uma outra fonte de renda. Porque o bloqueio, na verdade, assim, ele é uma prova de amor do cérebro. O cérebro está dizendo, né? Não vai, ali é perigoso. Se você for, você vai se dar mal. Por quê? Está gritando o que aprendeu lá atrás. A repetição, as crenças, né? Então, porque ele quer, o cérebro está programado para a gente se submeter a situações até muitas vezes pesadas, vexatórias ou difíceis. Ele prefere ficar no quentinho, na dor, do que o confronto de ir para a vida. Em qual lugar você se encontra hoje? O quanto, porque o cérebro, será que o teu cérebro, ele está mesmo disposto? Ele nunca vai estar. É a gente que vai dar o comando mental aqui. Porque ele tem aquela programação dele, e para mudar o que está aqui e o que está aqui, a gente precisa dar novas informações. Porque ele sempre vai evitar que a gente reviva as experiências traumáticas. E o que ele faz? Ele cria barreiras. Barreiras o quê? Emocionais. E essas barreiras emocionais, elas nos impedem de agir para quê? Para não sofrer. Mas que também impede muitas vezes a gente de viver. A gente fica ali repetindo ciclos, né? Na dor, não consegue sequer sonhar. Isso é um bloqueio também, já vou falar para vocês sobre isso, de saber hoje eu estou aqui e para onde eu quero ir. Quando eu começo a pensar para onde eu quero ir, o cérebro vem com tudo, com as informações que a gente já tem lá do passado, principalmente vamos falar sobre o dinheiro. Então, quando que eles vão surgir, esses bloqueios? Eles vão surgir em situações que se repetem do que você viveu lá na infância. E essas situações que teve um forte impacto emocional. Né? Eu quero produzir para ter mais dinheiro para trocar de carro, por exemplo. Não, imagina, daí, qual a informação que eu tenho sobre isso? Não, tá bom, esse carro que tu tem, um carro zero, um carro X, vai te levar para o mesmo lugar. Entende? Essas crenças. E aí a gente tem que vencer, beleza, leva.
mas me leva no conforto, eu posso ter isso, eu quero ter isso, eu posso ter. Eu posso sair do carro que eu tenho agora e ir para outro carro. Eu posso como? Me organizando. É possível? É. Eu estou produzindo financeiramente isso? É esse comando? Claro que eu posso. Se lá no passado os meus pais, ou as pessoas com quem eu trouxe essa experiência, achavam que não precisava disso, era eles que acreditavam nisso. Hoje eu posso acreditar diferente, porque lembra que eu falei que a nossa mente é formada pelas experiências lá do passado, a imagem que eu me vejo no espelho é daqui e não daqui para frente, e é daqui que nós vamos trabalhar, mas a gente tem que olhar o que aconteceu lá atrás para eu partir daqui. Você consegue entender isso? Como que eu resolvo isso? Como que eu vou identificar o bloqueio que eu tenho? Quando eu vou para a vida, quando eu decido fazer alguma coisa. Por exemplo, eu dou o exemplo do carro. Quando eu decido trocar meu carro, eu vou ver se eu tenho um bloqueio ou eu não tenho, né? Se eu sou, meu pensamento é escasso ou não, o que é que está me prendendo? Então, é a mesma coisa assim, ó. Quando você olha, né? É muito difícil você reconhecer uma árvore olhando para quê? Para a semente, pegar uma semente e dizer, essa semente aqui é de um carvalho. Será? Eu conheço, né? E a gente muitas vezes a gente fica pensando que é assim, plantar uma semente de um carvalho num lugar que o carvalho que dá uma árvore frondosa grande, num pequeno vaso, né? Enquanto ela é pequena vai dar certo, mas ela vai crescer e ela vai precisar de espaço. Assim somos nós, né? Assim são os sonhos. Então, como que eu faço? Para identificar os bloqueios, né? Eu tenho que analisar o quê? Os efeitos. E os efeitos só vão surgir quando eu tomar uma decisão de sair desse lugar para ir para outro lugar que eu quero ir. Então, aí entra aqui, quando a gente chega nesse ponto, você tem que observar quais são as sensações e os sentimentos diante dessa situação. O que surge ali quando eu decido fazer isso? Eu decido mudar. Quais são as sensações, as emoções que afloram? E é essas que vocês vão estar compartilhando comigo para que eu consiga dizer para vocês, ó, tem bloqueio disso. Vamos resolver isso? Vamos ressignificar? Então, por quê? Sozinha, muitas vezes, tu tem que ter uma vasta experiência. Eu hoje, com a experiência que eu tenho, tem momentos que eu tenho que dar uma olhadinha. Será que isso é um bloqueio mesmo? O que está acontecendo? Porque ele só vai acontecer a partir do momento que a gente começar a viver, a praticar. Porque eu não posso estar aqui de braços cruzados e saber se eu tenho um bloqueio de comunicação, de autoimagem. Eu só vou saber a partir do momento que eu me movimento, que eu coloco essa dor à prova, e aí sim vai aparecer se tem ou não tem. Através do quê? Das sensações, dos sentimentos, né? Da autossabotagem, a procrastinação, etc, etc. Certo isso? Entendido, então? Por quê? Quando tu vai para o confronto, o cérebro já vai gritar, não faça isso, porque daí ele vai te lembrar porque que não é para você fazer, né? E aí é a hora de parar e observar essas situações e ver, poxa, é você, danadinho, que está aí se apresentando, então, né? Vamos confrontar, vamos entrar em jogo, porque como o Elton Euler fala, né, que o medo, ele é um equívoco, e é ele que às vezes se coloca um monstro como um monstro enorme e a gente não entra em jogo, né, fazendo um comparativo. Quando eu entro no campo, né, da vida, que eu vou para aquela ação que eu preciso para chegar aonde eu quero chegar, o que que acontece? O medo sai. Por isso que muita gente diz assim, vai com medo e tudo, claro, porque se tu enfrenta, o medo ele diminui. Porque o medo não é nosso, o medo é do que a gente viveu lá no passado. E muitas vezes viveu ouvindo a sensação que a gente experimentou. Então, assim, imagina só, se a gente deixar o medo vencer e por conta disso, a gente evitar de tomar uma decisão importante no meu trabalho, no meu relacionamento, na vida, o que acontece? Né? Essa reação vai acontecer o quê? Essa reação está dizendo que eu tenho um bloqueio.
Então, porque o fruto do bloqueio é o efeito que ele causa em nós. Esse é o fruto. Precisa descobrir? Pensa nisso, né? Qual é o fruto o que está me bloqueando aí? O que aconteceu? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. E depois eu vou entregar também isso para vocês. Mas não vou entregar porque vai confundir muito e a gente vai falando aos poucos. Eu trouxe aqui 10 bloqueios. Tá? O primeiro bloqueio é da escassez, né? Aí não é nessa ordem, tá? Tem o bloqueio do vitimismo, do não merecimento, que todos eles são muito sutil muitas vezes, né? O mais gritante hoje é a questão financeira, e aí a gente sabe, tem um bloqueio de escassez, mas ela tem uma ramificação sutil enorme, para você entender. Tem o bloqueio de aprendizagem, da autoimagem, o complexo de inferioridade, a necessidade de aprovação, o perfeccionismo, bloqueio de paternidade, a comunicação e relacionamento e a religiosidade, que muitas vezes nos prendem em alguns lugares que a gente não quer sair dali por conta desse bloqueio. Então, como é que a gente vai fazer isso, né? Eu vou deixar aqui uns exercícios, daí eu vou escrever para que vocês consigam estar respondendo essas questões, para que no próximo encontro a gente consiga estar nos aprofundando um pouco mais, né? Isso é muito importante, mas eu vou colocar ali. Então, nós podemos, né? E aí vocês já me deixaram aqui, eu vou levar prontinho para vocês, né, aonde cada uma está e quem não compartilhou ainda compartilhar onde eu estou hoje e para onde eu quero ir, para descobrir quais são os bloqueios que estão aqui no caminho. Tá claro para vocês? Eu espero que sim, né? E uma das primeiras coisas que é importante pensar, se a gente não conhecer essa verdade, né, e não colocar isso em movimento, a verdade é o quê? Que os bloqueios estão ali, que são eles que nos sequestram aqui, que traz para cá e nos impede de movimentar, de chegar aonde a gente diz querer chegar, porque muitas vezes a gente até diz, muitas vezes não consegue nem verbalizar. Eu tive muita dificuldade com isso, inclusive de verbalizar o que eu queria, a permissão de sonhar, entende? Que às vezes até isso foi castrado por conta das experiências que a gente viveu aqui na infância. Então, conosco não. Nós vamos desbloquear cada uma, pelo menos os mais gritantes, né? Aqueles bloqueios que nos impedem de chegar onde a gente quer chegar. Então, no nosso próximo encontro, na próxima, né, mentoria, a gente vai estar indo para quem, né? Para que módulo nós vamos? Nós vamos ressignificar. Nós vamos saber o que a gente veio fazer aqui, e aí, sabendo disso, eu vou começar a trabalhar com vocês para limpar isso. Nós não queremos mais viver, né, nessa dor. O objetivo é sair desse lugar. Então, no próximo módulo, a gente vai estar conseguindo trabalhar as crenças de vocês, identificar. Para quê? Aí eu vou passar para vocês ferramentas e estratégias para cada uma conforme os seus bloqueios, para entender como gerenciar essas emoções que bloqueiam você de ir para onde você quer ir, né? Para que você consiga realmente ir limpando aqui e ir para o caminho. Vai encontrar pedras que são os bloqueios? Vai. E a gente só encontra caminhando, fazendo. Então, eu já vou mandar algumas questões para vocês vão fazendo, né? Aproveite uma folguinha que tiver durante o fim de semana, para segunda-feira chegar lá e a gente avançar um pouco mais. E se não for possível avançar, que nós temos demanda de conversa, que isso é importante, eu vou estar alimentando vocês por aqui também no individual. Certo, minhas queridas? Um beijo no coração. Hoje é Rosinha. Fique na presença do Senhor.